1 Samuel capítulo 30. Eu prego que leio, leio que prego, irmãos. Então, se prepara que tem uma história muito bonita. Eu acho que você nunca ouviu essa mensagem, mas se você já ouviu, eu já vi vocês cantando aqui um monte de vezes o mesmo hino, e escuto toda vez, então vocês vão ter que escutar de novo eu pregar, tá? Mas eu acho que vocês não ouviram não, tá? Vamos lá, 30 de 1 Samuel, quem achou, está gravando já, minha esposa querida, amada, idolatrada, salve, salve. Você que é casado, cuide bem da esposa, ainda mais nesse frio, né? Dormir agarradinho, não é verdade? Solteiros sofrem nessa época. E sucedeu que, chegando Davi aos seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas com ímpeto tinham invadido ao sul Ziglague, tinham atacado a Ziglague e tinham queimado a fogo 2, e tinham também levado cativo as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo e foram pelo teu caminho. 3. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que ela estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos tinham sido levados cativos. Fecha os teus olhos. Estou arrepiado, mas não é de frio não, forte que eu vou falar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, essa história que eu quero contar para vocês hoje, que igual eu falei, foi em guerra, e quando é em guerra, porque Deus tem algo muito forte para mostrar para você, e para mim também. O interessante é que nessa fase aqui, Davi estava no auge, tanto estava no auge, que fizeram até uma música para Davi. Você entende isso? O povo fez uma música para Davi, e quando Davi saía na rua, as mulheres cantavam assim: Saul feriu a 1000, mas Davi feriu a milhares. E Davi estava todo cheio, ele estava acreditando muito, ele começou a tirar onda. Sabe o que é tirar onda? Sabe o que é tirar onda? Eu sou bom, eu sou o cara. Ele começou a tirar onda com a habilidade dele, a ponto que uma vez Saul falou para ele assim: eu quero 100 prepúcios dos filisteus. Ele foi lá e trouxe 200. Então Davi, ele era um camarada que ele estava. Então, mas o que acontece na vida de Davi? Ele tinha muita vitória externas. É isso que eu quero falar. Toda criança na escola bíblica, na escolinha lá em cima, se pergunta para uma criança: o que você quer? Aí eu quero ser Davi. Ninguém quer ser Golias, né? Eu quero ser Davi, porque Davi é o herói. Toda mulher também, né, que deseja, almeja casar, eu quero casar com um homem valente, corajoso, igual Davi, a mocinha. Então Davi, ele era o cara. A Bíblia diz que ele era dos canhotos, porque Davi era canhoteiro. Dos canhotos, o único que com uma funda, ele acertava um fio de cabelo a 50 metros, uma pedra. Ele era habilidoso em tudo, então não tinha guerra que Davi não entrasse para ganhar. Ele era um procurador de guerra, ele gostava de guerra. Mas as guerras que Davi vencia na Bíblia, a Bíblia nos conta e nos fala que a guerra dele era vencida lá do lado de fora. Lá fora ele era herói, mas na casa não. Sabe o camarada que é viciado em vitória? O camarada que quer conquistar, o camarada quer comprar carro, quer comprar casa. Não é errado, irmãos, mas eu quero vitória, eu quero guardar, eu quero isso. E daí nós esquecemos da nossa esposa, esquecemos dos nossos filhos, esquecemos de tudo. Davi era esse camarada, e ele entrou numa guerra que não precisava. Sabe o que é entrar numa guerra que não precisava? E quando ele entra na guerra que não precisava, ele pega os seus homens e sai pela porta da frente da casa dele para guerrear essa guerra que não precisava, porque ele era viciado em vitória. E os amalequitas entram pelo fundo da casa dele. E na casa dele, de Davi, no palácio, morava com ele soldados, morava com ele todo o exército dele. E quando os amalequitas entram pelos fundos, levam as mulheres
e os filhos de todos. Foi isso que nós lemos aqui. Por quê? Porque ele estava pensando lá e esqueceu de casa. Ele estava pensando lá a conquista que ele ia ter lá do lado de fora, e esqueceu de casa. Ah, mas eu quero isso, eu quero aquilo, na correria da vida, a gente quer, e esquecemos da nossa esposa, esquecemos do nosso filho, esquecemos daquilo que Deus nos deu, que é mais precioso do que tudo. E o inimigo entra. E quando o inimigo entra dentro da... Irmão, presta atenção, fala assim, glória, fala. Então, não sabe falar, vai falar, fale, ai, Jesus, porque nós vamos apanhar hoje, irmãos. Fale, ai, e eu estou apanhando também. Fale, ai. Quando ele sai para a guerra, ele deixa a família dele vulnerável. O inimigo percebeu, e o inimigo sabe que Davi tinha uma fraqueza. A fraqueza dele, ele era o herói lá fora. Ele gostava da vitória externa, mas deixava o seu casamento e os seus filhos desprotegidos. Os maliquitas entram, tacam fogo em Ziglag. Ziglag é uma cidade que Davi construiu com todos aqueles homens, porque Davi estava atrás de um troféu. Irmão, estou pregando para mim, viu? Talvez você não está recebendo, eu estou falando, ai Deus. E quando Deus estava falando comigo, eu falava, ai Deus, bate mesmo, mas bate gostoso. Nós temos que investir nas nossas famílias. Irmãos, a minha mulher, ela não quer uma roupa de grife. Ela compra as roupinhas dela na Shopee. Mas sabe o que ela não quer? Ela não quer dinheiro, ela não quer carro, ela não quer nada. Sabe o que ela quer? Ela quer eu. Ela quer o meu filho. O seu esposo quer você. Esposa. O seu esposo quer você, esposa. O seu filho quer você. Ele não quer que você se mate por causa do videogame dele ou da bicicleta. E Davi não entende isso. Sabe? O que eu quero é ela. O que eu quero é meu filho. O que eu quero é viver feliz. Eu não quero que o inimigo entre, os amalequitas entrem e levem meus filhos para as drogas. Eu não quero que os amalequitas entrem e levem meus filhos para a balada, para o álcool, para o roubo. Eu não quero isso. Eu quero estar olhando e orando, buscando a presença do meu filho. Eu tenho que cuidar da nossa casa, da nossa família. Eu tenho. As amalequitas entraram e sequestraram todas as mulheres, não só as mulheres de Davi, que Davi tinha mais de uma mulher, mas as mulheres de todos os soldados e todas as crianças. Duas áreas que afetam qualquer homem, qualquer mulher. Primeira área, matrimônio. O diabo quer afetar. Segundo, os filhos. Vocês estão corajosos e vieram hoje aqui. Eu convido a cada um de vocês. Se vocês são corajosos, sejam mais. Se vocês são fortes, sejam mais. Se você vem em todos os cultos, venham mesmo. Porque tem duas áreas que os amalequitas querem pegar. É destruir o nosso matrimônio e nossos filhos. Agora, cadê os valentes? Cadê Davi que gostava de guerra? Cadê Davi que ele chegava aí? Eu quero ser impulso. Ele trouxe 200 dos filisteus que Saul pediu. Cadê Davi que matava o leão? Cadê Davi que matava o urso, que matava o gigante? A Bíblia diz que quando eles chegam, abra a tua Bíblia no capítulo 30, quando eles chegam, 1 Samuel no capítulo 30, quando eles chegam e vê a cidade de longe, eles viram só a fumaça da cidade, porque a cidade estava pegando fogo. É uma cidade que ele tinha construído com suas próprias mãos. E veja aí que está escrito no capítulo 30, no versículo 3. E Davi e seus homens
chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Olha um minutinho para mim, cadê os valentão? Na hora que toca na família não tem valente mais. Na hora que toca na esposa, no esposo, nos filhos, não tem valente mais. E agora aqueles homens que eram de guerra. Irmãos, eu estou pregando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, eu quero que você pegue isso para a sua vida. Porque talvez a última chance que Deus está dando para você. Aqueles homens que eram de guerra, abraça a mãe do Luiz, cuida bem dela, cuida bem dele. Talvez a última chance que Deus está dando para você. Talvez seja a última chance. Agora aqueles homens no jardim que eram de guerra, que eram valentes, que eram os poderosos. Leia o versículo 4. Falei para você não fechar a Bíblia. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Cadê os valentes? Irmãos, eu não estou falando do Zé Mané da esquina. Eu estou falando do covarde que é um cachorro, bate o pé, corre. Eu estou falando de Davi, homem corajoso. Mas quando ele chega, ele vê a casa, a cidade que ele construiu, Ziglag, pegando fogo, e ele entra correndo junto com os homens. Cadê as mulheres e as crianças? Cadê as mulheres e as crianças? Se jogaram no chão e começaram a chorar em alta voz, até que não aguentasse mais. Cadê os valentes? E tem gente que não está chorando mais pela esposa, tem gente que não está chorando mais pelo filho. Fala, ai Jesus, está doendo mesmo. Tem gente que está chorando pelo carro, tem gente que está chorando pela casa, tem gente que está chorando pelas posses, tem gente que está chorando por um monte de coisa. Irmão, Davi não estava nem aí que a casa tinha sido queimada, que a cidade tinha sido destruída. Ele olha e procura a mulher, procura as filhas, procura os filhos. Aquele homem que era um homem de guerra, que vencia gigantes, ele se joga no chão e começa a chorar. Perdeu casa, compra outra. Trabalha e ganha. Perdeu dinheiro, recupera. O banco pegou o carro, não tem problema, depois compra outro. Mas e os filhos? E se perde um filho, Joselito? Você que é mãe? Antes? E se perde uma filha? E se perde o casamento? Está com a Bíblia aberta? Capítulo 6, versículo 6. Então Davi, que se achava, 4, vamos ler de novo. Se achava com ele, alçaram em alta voz, choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainô, a jezreelita, e Abigail, que era mulher de Nabal, que agora é mulher de Davi, o carmelita. 6. E Davi se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Olha para mim, não feche a Bíblia, olha para mim. Ele ficou angustiado, sabe por quê, Cristina? O povo queria pôr a culpa nele. Foi você que me levou para a guerra. Irmãos, é desse jeito que funciona. Todos foram para a guerra, mas a culpada era Davi. Se você é rei, que não era rei, não era rei ainda, mas para ele já era rei. Se você, Davi, não tivesse nos levado para a guerra, nós estávamos aqui, mas eles foram. E ele se angustiou. E leia o finalzinho do 6. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. O povo queria apedrejá-lo. Irmão,
família, sumiu tudo. Ele não sabia se estava vivo, ele não sabia se estava morto, já tinham sido tudo levado, a casa tinha pegado fogo, a cidade toda queimada, e o que ele fez? O povo querendo apedrejá-lo, mas todavia, repete comigo, todavia, eu vou me fortalecer no Senhor meu Deus. Aleluia! E disse Davi a Abiatar, filho da Aimeleque: traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. É isso aqui, ó. Isso aqui que está na minha mão. Isso aqui é uma estola sacerdotal. Para uma pessoa comum, um sacerdote, porque só o sumo sacerdote podia consultar Deus. Para um sacerdote, os sacerdotes eram todos aqueles que trabalhavam, os levitas eram sacerdotes. Consultar Deus, tinha que vestir a estola sacerdotal. Então Davi, ele pede para o sacerdote Abiatar e diz: olha, eu vou consultar a Deus. O problema está feio. Traz para mim a estola sacerdotal. É isso aqui. Isso aqui, um irmão trouxe para mim de Israel. Inclusive o irmão que trouxe já faleceu, morreu de Covid, lá na outra cidade. Eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes eu uso uma estola, uso aquela estola da quadrangular. Domingo eu coloquei aquela gola clerical. A pastora falou que uma pessoa olhou para mim assim, me cumprimentou. Depois, quando eu virei de costas, a pessoa tirou sarro de mim, cada roupa. Olhou para a esposa e deu risada. Sorte que eu não vi. Mas tem pessoas que são tão ignorantes, que não conhecem nada de Deus, que dá até pena. Eu já falei aqui, aquela roupa não é de padre. Aquela roupa é a invenção de um pastor presbiteriano, que todo reverendo pode usar. Eu, com mais de 20 anos de ministério, já sou reverendo. E esse pastor chamado-se Donald MacLeod, ele viveu no século XIX, depois você pesquisa. Era um pastor presbiteriano. Às vezes você assiste um filme, uma série, você vê aquela, ou um padre, ou um pastor, ou um reverendo. Irmãos, eu não uso aquilo para me aparecer. Porque a palavra reverendo é aquele que reverencia. É o reverendíssimo. É aquele que faz reverência a Deus. A Deus. A minha reverência é Deus. E às vezes eu uso a estola sacerdotal, as pessoas acham também, eu tenho aquela outra da quadrangular e tenho esse aqui. A estola sacerdotal era usada para a pessoa se apresentar perante a Deus. E Davi fala para o sacerdote Abiatar, fala: me dá a estola sacerdotal, que eu vou consultar Deus. Ele não foi consultar a vizinha, ele não foi falar com a amiga o que eu vou fazer. Meu casamento está destruído, meus filhos também sumiram. Ele falou: vou consultar Deus. Ele não foi consultar cartomante, ele não foi na benzedeira e nem no macumbeiro. Aleluia, ele foi consultar Deus. Mas eu quando coloco uma estola sacerdotal como essa aqui, não for para o treino, não pelo pano, que eu sei que é pano, igual o pano que você usa, mas pelo peso que tem, porque só coloca uma estola sacerdotal quem consulta Deus, e só aquele que consulta Deus é aquele que marcou uma audiência. Vou consultar o médico. Você não vai consultar o médico, você não marcar.
Então ele já tem uma audiência com Deus. E leia que lindo isso. 7. E disse Davi a Abiatar, ao sacerdote, filho de Aimeleque: traz aqui, peço que traga para mim uma estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola de Davi. Então consultou a Deus, dizendo, Davi perguntou: perseguirei a esta tropa e alcançá-la-ei? A resposta de Deus podia sim ou não. Podia ser sim ou não. Se Deus falar, está tudo morto, Davi voltava e a vida continuava, ia sofrer. Mas a importância de consultar Deus, não outras coisas. Aí eu vou consultar o horóscopo. Ah, mas você nasceu, pastor, em janeiro. Eu não acredito nesse negócio, não. Tem tanta gente em janeiro muito boa, melhor do que eu, mas tem cada gente ruim também. Cada um. Deus não fez homens e mulheres iguais, fez diferentes. Não importa o dia que nasceu, a lua que estava. E o Senhor disse: persegue, porque de certo alcançará e tudo libertarás. Com estola sacerdotal. Continue com a Bíblia aberta, por favor. Com estola sacerdotal. Ele falou: Senhor, eu posso perseguir? Primeira coisa, perseguir. E quando eu perseguir, eu vou alcançar? E Deus falou: você vai pegar sua mulher de volta, vai trazer seus filhos de volta. Vamos continuar a leitura para a gente encerrar? Irmãos, presta atenção, Deus não falou assim: Davi, vai lá que você vai conseguir sua casa de volta. Vai lá que você vai conseguir tudo que queimaram de volta. Não. Vai lá que sua esposa está lá e seus filhos estão lá. Vai lá que você vai conseguir. Vamos estar com o casamento meio balanceado, fica na presença de Deus, consulte a Deus que você vai conseguir. Está com o filho meio perdidão aí, ó, consulta a Deus, vai perseguir. Não vai consultar outra coisa. Vai consultar outra coisa, não consegue nada. E a coisa vai ficar pior. Como nós falamos no começo do culto, Apocalipse 21. Ficarão de fora os covardes, os tímidos. Mas os valentes vão continuar. Os valentes vão herdar o reino dos céus. Vamos continuar a leitura para a gente terminar? 10, vamos ler o 10? Não, vamos ler o 9. Partiu, pois, Davi e os seus 600 homens, que com ele se achavam, e chegaram perto do ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram atrás. E Davi os perseguiu, os 400 homens, ele e os 400 homens, pois 200 homens ficaram, por não poderem, de tão cansado que estavam, junto ao ribeiro de Besor. Ou seja, saiu 400, 200 parou na metade. E acharam um homem egípcio, o qual trouxeram a Davi, e deram-lhe pão e comeu, e deram água para beber, deram também um pedaço de massa de figo, 2 cachos de passas, e ele comeu. Então o homem voltou ao seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido nem bebido água. Então disse Davi: quem tu és e de onde és? E o homem disse: eu sou egípcio, servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci 3 dias. Nós invadimos do lado sul os queratitas, do lado de Judá, e do lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Escuta essa, irmãos, escuta essa e tremem. Davi sai para buscar a família, 400 vão com ele, 200 cansam. 50% ficou. Eles encontram um homem que estava morrendo, um egípcio.
Estava doente, fazia 3 dias que não comia. E Davi perguntou: quem que você era? Ele falou: sou egípcio. Eu estava junto com os amalequitas aqui quando queimou Ziglag. Se fosse outro, qual que ia fazer? O que ia fazer com esse homem? Matar, né? Vai matar. Acabou com a minha família. Mas se Davi matasse esse homem, ele queimava o mapa, ele quebrava o GPS, porque esse homem podia levar Davi até os filhos. O que Davi fez? Deu comida para eles, figo, passa, água. E o homem que estava doente se levantou e falou para ele: olha, eu sei aonde está o exército dos amalequitas. Eu estava junto, eu ajudei a tacar fogo, eu fiquei doente, os amalequitas me jogaram aqui. Irmão, você não entende como é que Deus trabalha. Deus fez esse homem ficar doente, Deus fez esse homem cair, Deus fez esse homem ficar ali onde Davi ia passar, Deus fez Davi dar comida para ele, para que Deus pudesse cumprir os planos. Deus não trabalha por passe de mágica, Deus trabalha por princípios, e princípios da tua palavra. Deus falou: olha, eu tenho compromisso com Davi, eu tenho compromisso com a casa dele, eu tenho compromisso com a família dele, então esse milagre já está na mão de Davi. Aconteça o que acontecer, eu vou arrumar um meio, eu vou arrumar uma circunstância, para que quando Davi passar por aqui, ele conheça o caminho, onde foi a esposa, onde foram os filhos, para que ele tenha vitória. Assim Deus quer fazer com você, assim Deus quer fazer comigo, assim Deus quer fazer com a nossa casa. Se você acredita, dê glória a Deus, que agora não é hora de dar ai, agora é hora de dar glória a Deus, aplaudir Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem hora que é hora do ai, tem hora que é hora do glória, irmãos. Você sabe que tem hora que as portas começam a abrir? Vamos terminar de ler aqui para a gente encerrar. Davi deu alimentar aquele cara falou para ele, 16: e quando chegaram descendo, guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face da terra. Quem? Os amalequitas, comendo, bebendo e dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Tudo aquilo que eles levaram da casa de Davi, eles estavam comendo e bebendo, e estavam fazendo festa. 17: e os feriu Davi desde o crepúsculo. Crepúsculo é aquela hora que não é nem tarde nem noite, 6 horas da tarde, lusco-fusco, crepúsculo, até a tarde do dia. Nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados sobre camelos, fugiram. Segura aqui. Davi guerreia contra eles. E pau, espada, guerra, arrancar. 400 dos amalequitas subiram no camelo e deram no pé. Quem ficou? As mulheres e os filhos estavam lá. Continua. Assim salvou Davi tudo. Repete comigo: tudo. Não é alguns não, irmão, é tudo. Deus quer colocar tudo de volta na tua mão. Quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi, e ninguém lhe faltou. Repete comigo: ninguém. Fala: ninguém. Quando está falando de ninguém aqui é dos filhos. Ninguém. Desde o menor. Repete: desde o menor. Só os vivos. Desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas. Agora se segura aí. Também o despojo de tudo quanto tinham tomado, Davi tornou a trazer. 20: também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram adiante do outro gado, e diziam: este é despojo de Davi. Olha, Deus recupera tudo, irmãos. Como eu falo, seja valente, irmão, seja corajoso, seja corajosa, irmão. Não abaixe a tua cabeça, cuide da tua família. Deus, olha,
Ele foi consultar, pediu para o sacerdote Abiatar: eu quero a escola, eu vou consultar, eu quero consultar Deus, eu não vou consultar a vizinha, eu não vou consultar a comadre, eu não vou falar para mim, amiga, o que eu vou fazer? Não, eu vou consultar Deus. Deus falou que ia trazer tudo de volta, e Deus dá tudo de volta e o despojo, ou seja, até o gado, as ovelhas que os amalequitas tinham pegado de uma outra tribo, de uma outra guerra com os filisteus. Deus falou: olha, Davi, agora é sua, com esse dinheiro você vai vender essas ovelhas, esse gado, você vai reconstruir a tua casa, você vai reconstruir a tua cidade, e tudo que era seu é seu. Tudo que era seu é seu. Vou falar de novo: tudo que era seu é seu. Fica de pé. Não tem a malequita do inferno que vai tocar na tua família. Se tiver alguém aí com a família, abraça a sua família aí. Vem cá, pastor, me abraçar. Se não tem ninguém na família, tem eu aqui. Pode encerrar.